Primeiro, prolabore fixo, depois, a participação de lucros. Vamos lembrar que sua empresa tem um caixa que é usado para capital de giro. E vamos imaginar que esse caixa é R$ 150.000, certo? Se num resultado de um trimestre, de 3 meses, esse caixa está em R$ 250.000, R$ 100.000 a mais, podemos entender de um cálculo bem grosso, tá? É lógico que tem muitas questões técnicas para calcular o lucro, mas de uma forma bem grossa, podemos entender que R$ 100.000 ali está como lucro, né? E aí vem uma questão do que existe de combinado entre os sócios, ou se você é sozinho, entre você e sua empresa, de como que vai ser a retirada desse lucro. Você pode retirar o lucro mensal, trimestral, semestral, anual, do jeito que você definiu no seu planejamento que vai ser. Então, se você falar assim, eu vou tirar um Prolabore de 5.000 todo mês e o lucro a cada 3 meses. Mas aí, outra questão que você tem que ter definido contigo mesmo, com relação à sua empresa ou com seus sócios, é quanto desse lucro que vai ser retirado. Porque se você tirar todo o lucro, a empresa volta para a estaca zero, volta para o capital só de giro, né? Agora, se você define, ó, vamos tirar 50% do lucro a cada 3 meses, um exemplo. Ou vamos tirar 20% do lucro a cada 3 meses. Então você pega uma parte desse lucro, divide entre os sócios de acordo com a proporcionalidade da participação deles na empresa e o resto torna-se um capital que você pode expandir e vai virar um novo capital de giro, ou você vai ter ali uma, uma, uma gordura, algo para ir juntando para fazer um capital de giro de 6 meses, enfim, aí é uma definição entre os sócios. Mas é interessante que sempre exista a retirada de lucro, não em cima do lucro que eu digo de 100% do lucro, e sim de uma pequena parte do lucro, para que a empresa fique com o caixa mais gordo, para poder investir e crescer mais. Então, é fundamental ter essas duas definições. Primeiro, quanto do lucro vai ser retirado da empresa? E segundo, você vai tirar de quanto em quanto tempo esse lucro? Existem muitas ideias diferentes com relação ao tempo, ao prazo para a retirada do lucro. Uns falam que é melhor tirar mensal para que o sócio tenha uma motivação para continuar trabalhando, outros falam que tem que ser anual. O que eu falo é que depende do porte da empresa e das necessidades, tá? Eu não acho bacana tirar o lucro mensalmente, porque esse lucro poderia estar engordando mais o caixa da empresa, mesmo que seja uma pequena parte do lucro, e não está porque está sendo retirado todo mês. Então, o que para mim seria o mínimo também era um trimestral, algo a cada 3 meses. Ou seja, 4 retiradas de lucro por ano, tá? A cada 3 meses, um ano tem 12 meses, então 4 retiradas de lucro a cada ano. E aí você vai retirar, você vai ter o seu prolabore ali de 5.000 e vamos imaginar que o lucro deu, no trimestre deu, estamos falando números bem pequenos, de microempresas. O lucro deu R$ 100.000 e você vai retirar 20%, você está sozinho, você vai retirar 20% desse lucro. Então a cada trimestre você vai pegar R$ 20.000 de lucro em cima do caixa da empresa. Bom, você tem o prolabore, você tem a retirada de lucro, que é definido e tem que ser seguido. Aí vem a parte da disciplina, lembra da live anterior? Disciplina inclusive na retirada dos valores, não fazer contas além do que você pode, faça contas em cima dos seus 5.000, e os 20.000 é o que você pode, de repente, fazer investimento ou juntar um dinheiro para alguma coisa, né? Mas essa questão da disciplina, fazer o prolabore mensal, de retirar, ter uma retirada de prolabore mensal, porque afinal de contas o dono da empresa tem que viver também, ter a retirada de lucros, e aí vem as variáveis de acordo com o que existe de acordado dentro da empresa. Por exemplo, bônus, comissões. Vamos imaginar que você tem uma função comercial na empresa e você define que a comissão do vendedor é de 5% e a comissão do gerente de vendas é de 2% em cima de todas as vendas. Se você tem a função de gerente comercial, você tem essa comissão, certo? Assim como qualquer outra empresa, uma empresa grande onde o gerente tem um comissionamento e uma bonificação sobre a venda, sobre bater metas e tudo mais,
Se a sua função dentro da empresa, mesmo sendo dono, também é de gerente comercial, e existe essa política na sua empresa que foi definida ou só por você se você for sozinho, ou por você e seu sócio ou seus sócios, então aquilo também tem que ser seguido. Então você passa a ter também um comissionamento. Ou bonificação, bateu meta, ganha um bônus, sabe? Aí todo mundo ganha um bônus e fica todo mundo feliz. Ok, na sua função tem direito a bônus? Então você tem a bonificação. Você, na sua empresa, é como um funcionário, como alguém que trabalha nessa empresa e que recebe os benefícios e políticas adotadas por essa empresa, certo? Vale alimentação, ou plano de saúde, ou bonificações, premiações, comissionamento. Essas variáveis, se existe na sua empresa essas políticas e você está trabalhando nessa empresa num cargo que tem comissionamento, ou bonificação, ou premiação, você passa a ter direito a isso. Faz parte do negócio. Porque quando você abandonar esse cargo para ir para um cargo, sai de gerente comercial para ir diretor comercial, porque você expandiu e tem condições de ter um gerente, esse gerente vai passar a receber o que você recebia, porque é a política da empresa, certo? É a política do seu negócio. E eu não estou falando isso de uma empresa que tem 200 funcionários. Não, pode ser uma empresa de 3, 4 funcionários que já adota isso desde o início para começar do jeito certo. Então, o ideal é que o dono da empresa tenha esses 3 ganhos. Prolabore fixo, um valor fixo, salário fixo. Retirada de lucros, dividendos, que seja, eu acho o ideal, no mínimo, trimestral, a cada 3 meses, certo? E as variáveis como bonificações, comissionamento, premiações e tudo mais. Bônus de final de ano, 13º e por aí vai, tá? 14º, todo mundo vai ter 14º. Você tem um Prolabore, você vai ter um 14º salário também, sabe? Não precisa ser uma empresa grande, é uma empresa pequena, mas que adote essas políticas, inclusive para o dono da empresa.